Olá, seja bem-vindo ao dia 201 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje, no nosso dia 201, nós vamos estar lendo o livro de Juízes, no capítulo 3, nós leremos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, iremos ao profeta Jeremias 16 e iremos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, de compartilhar e ativar o sininho de notificações. Aqui nós vamos ler em Juízes, no capítulo 3, ele falando sobre as pessoas de Otoniel, as pessoas de Iude e também sobre Sangai. Vamos a essa leitura? Juízes, capítulo 3. São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Abre parênteses. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior em combate. Fecha parênteses. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal, Hermon, até Lebo, Amate, essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem à prova, se obedeceriam os mandamentos do Senhor que dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, perezeus, heveus, jebuseus, e tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, do seu Deus, e prestaram cultos aos Balaíns e a Será. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra os Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele os levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que os liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra eles. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhe deu um libertador chamado Eude, um homem canhoto, filho de Benjamim e Gera, e os israelitas o enviaram como pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores, junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." O rei respondeu: "Calado!" E todos seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio do verão, e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu as mãos esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou a lâmina. E, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: "Ele deve estar fazendo as suas necessidades em seu cômodo privativo." Cansaram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu de Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes do Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à frente. "Sigam-me", ordenou, "pois o Senhor entregou Moabe e os inimigos de vocês em suas mãos." Eles os seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio.
Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Ude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, hoje nós vamos ao capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Após a prisão de Estevão, nós vamos ver ele fazendo um discurso no Sinédrio, também diante de todos, e depois o apedrejamento de Estevão. Vamos a essa mensagem poderosa das Sagradas Escrituras? Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse-lhe: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filho, Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança de circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois de seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele, libertou de todas as tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Ele os tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve grande fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e Faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceu ele e nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão. Havia comprado ali para seus filhos em Amor, por certa quantia. Ao aproximar-se do tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria do egípcio e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-lo, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem uns aos outros? Mas os homens que maltratavam os outros empurrou Moisés e disse: quem nomeou juiz e líder sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu de Midian, onde ficava morando como estrangeiro, e teve 2 filhos. Passados 40 anos, Moisés apareceu um anjo em labaredas e uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito. Ele, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito.
Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu enviarei de volta ao Egito. Este mesmo Moisés, que tinha sido rejeitado com estas palavras, quem o nomeou como líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. E ele estava na consagração no deserto, como um anjo que falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecê-lo. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifício e fizeram uma celebração em honra ao suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os tirou à adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram-se o sacrifício a Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto dos nossos antepassados tinha o tabernáculo da aliança, que fora feita segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com os modelos que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados os levaram. Sobre a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, e encontrou graça diante de Deus, e que pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangendo os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram teus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Vamos agora à leitura de Jeremias, no capítulo 16, aqui nós vamos ler sobre a vida solitária que o profeta Jeremias ele levava. Vamos a essa leitura da vida solitária do profeta Jeremias? Jeremias, capítulo 16. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas nascidas nessa terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, os seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: Não entre numa casa onde há luto, não vão prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz e o meu amor leal e a minha compaixão desse povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nessa terra. Não serão sepultados, não se pranteará por eles, não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há banquete para se assentar com eles, a fim de comer e beber.
porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo, e eles perguntarem a você por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós, que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus, diga-lhe a eles: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, os quais prestaram culto e adoraram. Eles abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso eu lançarei fora dessa terra, para a terra que vocês e seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão os outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde eles havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão, e depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem iniquidade está oculta dos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com carcaças de seu ídolo detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, e não lhe fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas esses não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei, dessa vez lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é o Senhor. Vamos agora para o livro do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nós vamos ver sobre Jesus curando um paralítico, nós vamos ver o também chamado Levi, nós vamos também ver Jesus interrogado acerca de jejum e também Jesus sendo o Senhor do sábado. Vamos a essa leitura? Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu que ele estava em casa. Então muita gente reuniu-se ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram-se parte da cobertura do lugar onde estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filhos, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus perguntou logo em seu espírito para que era isso que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? É mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se e começou a ensiná-los. Passando ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na colheitaria, e disse: siga-me. Levi levantou-se e seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo, e Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pescadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores.
Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com ele? Não podem, enquanto têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será retirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntavam: olha, por que eles estão fazendo isso que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez com ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes eram permitidos comer, e deu também os seus companheiros. E então lhe disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.